Olá, conforme eu tinha anunciado no meu Instagram, que é Marcos Wolf 5, para quem ainda não conhece, não deu uma passada lá, eu estou convidando então para passarem lá. É, mas para quem já conhece, né, eu tinha anunciado que ia falar sobre Sri Aurobindo, um artigo desse pensador indiano, Aravinda Ghosh, mais conhecido como Sri Aurobindo, um artigo chamado National Education, já que esse nosso canal aqui é sobre o pensamento decolonial, seus desdobramentos pedagógicos, é, musicais, em várias áreas, em vários campos. Então, assim, fazendo uma apresentação geral sobre esse vídeo de hoje, que possivelmente eu vou ter que dividir em duas partes para não ficar muito grande, não cansar vocês e também por causa de problemas técnicos que sempre aparecem, eu vou apresentar para vocês quem foi esse pensador, professor de literatura, tradutor. Tão difícil, né, apresentar Sri Aurobindo, mas eu vou tentar apresentar para quem não o conhece. É um líder nacionalista. E depois vou falar sobre esse texto que ele escreveu em 1908, publicado no jornal Bande Mataram, mas também vou fazer um apanhado histórico, uma contextualização daquele período, daquela primeira fase do nacionalismo indiano. E por que isso é importante para a gente, não é? Nós aqui no Brasil, já no século XXI, eu acho que esse texto tem uma importância bastante grande. Vocês vão ver quando eu começar a falar sobre o conceito de nação e como ele articula o pedagógico com esse conceito de nação, com o político, né? E vocês vão ver que ele foi um decolonial avant la lettre, quer dizer, antes desse pensamento ter surgido na América Latina, né? Isso faz parte do movimento do grupo Colonialidade e Modernidade, que é um grupo de pensadores latino-americanos, como o pessoal que está seguindo aqui o canal já sabe, mas bem antes, vocês vão ver que na Índia houve essa separação entre a elite nativa e o colonizador. Então houve todo um pensamento crítico em relação à hegemonia britânica, ao processo de anglicanização que a Índia sofreu, sobretudo no século XIX, né? A Índia britânica, né? Porque Goa é um outro departamento, é outra história. Eu tenho minhas amigas historiadoras que são especialistas em Goa, mas eu estou falando da Índia britânica, né, que sofre um processo de anglicanização no século XIX, e vocês vão ver como que a elite nativa ela elabora um pensamento anticolonial, né? E, e aí a gente vai ver como que esse pensamento decolonial ele se manifesta em vários campos antes de haver um enfrentamento na arena política do poder, da colonialidade do poder, vamos dizer assim, né, da força, da dominação britânica. Então, vamos começar o vídeo, então. Convite aqui para a gente começar falando quem foi Sri Aurobindo, né? Que foi esse educador, como eu já disse, líder nacionalista, mais tarde se dedica, a partir de 1910, à vida espiritual, ao yoga, mas ele tem uma atuação bastante importante. Nasceu em Calcutá em 1871 e nessas três décadas, né, até 4 décadas quase, né, até ele se retirar da vida política e sair
de Calcutá e se deslocar para o sul da Índia, onde ele encontra essa colônia francesa, chamada Pondicherry, que eu visitei algumas vezes, uma cidade linda, à beira-mar, que na época era então a capital da Índia francesa, onde os ingleses não poderiam aprisioná-lo novamente. Ele tem uma participação muito importante no Partido do Congresso e no movimento Swadeshi, que é um dos primeiros grupos, movimentos políticos e sociais que antecede que a gente já pode considerar como nacionalista e que lutou pela independência. Então, Sri Aurobindo foi esse pensador, né, que participou, melhor dizendo, dessa conferência em Mumbai, né, na época era ainda Bombay, né, Bombaim, e uma conferência que ele faz lá numa sessão do Partido do Congresso. E depois, em 1908 mesmo, essa conferência foi publicada no Bande Mataram, que era um jornal, um veículo do movimento nacionalista. E é nesse texto, National Education, que ele propõe uma educação nacionalista, uma educação... E ele enfrenta os opositores do próprio partido do Congresso, que tinham tentado substituir esses termos, né? O nacional e educação nacional, por uma educação, por outros termos, uma educação, um sistema independente de educação. Foi isso que o Mr. Gokhale tinha tentado colocar lá na sessão em Bombaim, mas ele refuta e ele começa a explicar por que é importante manter aquilo que tinha sido aprovado na sessão do Congresso em Calcutá anteriormente. E aí, como é que a gente entende isso, né? A gente entende todo esse movimento, que daqui a pouco eu vou explicar melhor quando a gente começar a ver o texto, mas dentro de um contexto da primeira fase do movimento nacionalista. Aqui eu estou seguindo uma periodização do sociólogo indiano Partha Chatterjee, que propõe nesse texto dele, que está dentro do livro do Balakrishna, um mapa da questão nacional. Se eu conseguir, eu coloco nos comentários depois. É Comunidade Imaginada por Quem? É o nome do artigo que está aqui dentro, do Partha Chatterjee. E ele propõe essa periodização, a divisão do movimento nacionalista indiano em 3 fases. E na primeira fase ele diz que teria havido um enfrentamento ao poder colonial, mas no campo da educação e da cultura, onde a elite nativa ela rechaça a tutela britânica, a interferência do governo colonial. E até escrevi um artigo também sobre isso, onde eu cito o Partha Chatterjee, que é o meu artigo Repensando o Nacional à Margem da Civilização, 2 pontos, Rabindranath Tagore, que é o poeta músico, o folclore de Bengala e a construção da modernidade indiana. Então, nesse texto eu falo das várias etapas em que se enfrentou o poder colonial, até se chegar à luta política, né? E eu também falo de que essa elite bengali, da etnia bengali, que é da região nordeste da Índia, que na época englobava Bangladesh também. Aliás, o nome Bangladesh significa terra dos bengalis, né? Mas depois da independência se tornou um país separado da Índia. Enfim, isso já é uma outra história, mas para voltar aqui,
a gente vai ter nessa etapa a criação de um campo de soberania, né, que é esse campo da cultura e da educação, onde fica claro que essa elite bengali ela está se desidentificando, se separando, se descolando do colonizador, né, que antes era um símbolo da, do homem educado, da civilização, né? Se anteriormente, no início do século XIX, até 1860, essa elite bengali ainda se identificava com o europeu, e depois disso eles começam a se dar conta da truculência do poder colonial, as desigualdades, né? E aí a família Tagore, né, que eu falo nesse meu artigo, ela tem uma importância muito grande a partir de 1860, quando o pai do poeta, o Maharishi Debendranath, ele organiza os Hindu Melas, ele patrocina esses Hindu Melas que não eram os festivais religiosos que nós temos agora no século 20 e 21, lá no norte da Índia, mas em Varanasi, mas na época eram feiras de artesanato e de teatro, de atividades culturais, vamos dizer assim, que englobavam a montagem de peças de teatro popular, que é o jatra, que também era cantado, de danças, que eles depois vão chamar de danças clássicas, né? Odissi, Bharatanatyam, que são danças reconstruídas a partir de estudos de esculturas, e enfim, a própria música, o próprio Rabindranath Tagore começa a participar desses eventos, cantando suas primeiras canções patrióticas, Banglar Joy, Banglar Mati, que foi uma das canções que eu aprendi nessa época, dos meus estudos lá em Calcutá. E essas feiras me fazem recordar as feiras que eu visitei no centro de Calcutá, porque elas existem até hoje, mais ou menos da mesma forma que naquela época. E é bem interessante a gente perceber como que essas feiras também atendem a uma reivindicação desse movimento Swadeshi, que propunha uma certa um incremento de atividades comerciais produtivas na sociedade indiana, né? Então, eu acho que nós estamos vendo nesse contexto que essa elite se afasta do colonizador e busca uma nova identidade. Então aí eles vão se interessar pelas tradições orais. O próprio Rabindranath Tagore, já no final do século XIX, vai para o interior, sai de Calcutá, vai para o interior da província de Bengala, onde ele encontra os baús. Aí vocês podem me perguntar, quem são os baús, né? Essa comunidade antes mal vista pela elite de Calcutá, devido às suas práticas esotéricas e tal, e que eles, na verdade, eles eram andarilhos, menestréis, que iam de aldeia em aldeia, cantando e dançando, tocando sua ektara, que é um instrumento, parece um berimbau de uma corda só, e também com guizos nos tornozelos. Então os baus, daria para a gente fazer um outro vídeo só sobre os baus, que são muito interessantes. Eles são uma seita religiosa que mistura, faz uma fusão de hinduísmo Vaishnava, que é um hinduísmo que focado na adoração ao deus de Vishnu, e a Krishna e a Rama, que são as encarnações de Vishnu, e eles também fazem a fusão com o budismo Mahayana e com o sufismo, que a gente pode considerar como
uma versão do islamismo não ortodoxa, uma versão não ortodoxa do islamismo, o sufismo, que também é muito interessante, muito místico. Então, os baus fazem essa síntese, né? Alguns se chamam fakir, Lalan Fakir, né? Por exemplo, que eram trovadores, cantores, cujas canções são muito reflexivas, muito filosóficas, e Tagore promove eles nas peças de teatro sempre tem um baú que aparece falando as verdades, né? Um pouco assim, um personagem meio bobo da corte, mas que fala o que ninguém quer ouvir, né? Mas que diz o que é realmente que está acontecendo ali, né? E então os baus se tornam assim aquele outro interior que vai ser resgatado por essa elite que vai passar a se identificar com ele, não mais com o colonizador. Tá? Estou assim sintetizando bastante, isso está tudo muito mais bem explicado, mais esmiuçado no meu artigo, que eu convido vocês a lerem, que foi publicado então vou dar a dica, né? O artigo está lá na revista Música e Cultura de 2014, se não me engano é o número 9 da revista da ABET, revista Música e Cultura. Então, eu já falei, né? Como eu falei, o baú se torna um símbolo da moderna cultura indiana. E, bem, agora acho que podemos já, tendo falado desse contexto todo, dessa época, situar o texto de Sri Aurobindo dentro desse movimento Swadeshi, dentro desse movimento do Partido do Congresso, no qual o Gandhi vai também depois despontar, né? E ele vai participar dessa conferência, né? Onde ele vai defender uma educação nacional independente do governo britânico, daquela oferecida pelo governo britânico. E aí vai contar com a ajuda também de alguns marajás que eram um pouco insubordinados, que não estavam satisfeitos com a tutela britânica. E então nesse artigo o Sri Aurobindo vai defender o uso do termo nacional, né? Ele é contrário, como já disse antes, a substituição desse termo por educação independente, porque ele não quer apenas a proposta dele pedagógica não é apenas tornar a educação diferente da educação ocidental, mas também de uma articulação aí das várias disciplinas ou matérias, né, como vocês preferirem. Ele vai também discutir inicialmente no texto a ideia, a própria concepção de nação, procurando refutar aqueles que diziam que a Índia era muito grande para ser uma nação, território muito, na época englobava o Paquistão e Bangladesh, acho que Birmânia também, tudo isso fazia parte da Índia britânica, né, um grande território. Então, ele vai dizer que a nação ela se transforma, né? E o território, né, o fato de ter um território amplo não impedia que a Índia fosse uma nação, assim como o fato dela estar dividida em castas, né? Diferentes castas e diferentes religiões. Dentro do hinduísmo, vocês sabem que existem as diferentes castas, né? Dos brahmanes, dos comerciantes, dos guerreiros ou nobres, que são kshatriyas, e aí por aí vai os agricultores e os párias, que são os fora do sistema. Enfim, todo esse sistema de dominação, Sri Aurobindo vai dizer que isso não faz parte do corpo causal, né? Porque para entender, eu já estou avançando um pouco no texto, porque o tempo corre, né, gente, muito rápido aqui, estou vendo que eu estou com quase 20 minutos,
mas então ele vai dizer que vai se inspirar em algumas escrituras hindus, nas quais se diz que para se conhecer um indivíduo é preciso conhecer não só seu aspecto externo, físico, mas também seu corpo sutil e seu corpo causal, a sua semente, o seu Atman. Isso é um conceito do hinduísmo, né? Seu Jivatman também, que é o ser psíquico individual. Então ele vai dizer, estabelecer uma homologia entre indivíduo e nação, coisa que também foi feita depois, né, décadas depois aqui no Brasil, pelos modernistas nacionalistas, como Mário de Andrade. Segundo a nossa professora Travassos, Suzane Travassos, desculpa, Elizabeth Travassos, né? Suzane é a irmã, que muito minha amiga, professora de dança, mas foi a antropóloga Elizabeth Travassos, no livro Os Mandarins Milagrosos, que ao estudar a obra do Mário de Andrade, fala dessa homologia que ele estabeleceu entre indivíduo e nação. Sri Aurobindo também estabelece essa correlação e ele vai dizer, para se conhecer a verdadeira Índia, né, é preciso não se compreender que ela não é só o seu aspecto externo, que foi maravilhosamente descrito pelo escritor lá do século XIX, o Bankim Chandra Chatterjee, no seu poema Bande Mataram, que foi inclusive musicado depois por Tagore. Inicialmente, né, cantado inclusive por Tagore em 1896, numa sessão em Calcutá do Partido do Congresso, que, segundo as fontes que eu acessei, causou grande comoção nos membros do partido. Mas esse é o aspecto descrito pelo Bankim Chandra, da Índia, né, da mãe Índia, como eles colocavam, é um aspecto externo, né, que fala das belezas de seus campos, de seus rios, das suas florestas, de seus pastos. Mas a Índia também tem o aspecto sutil, né, o corpo sutil, que englobaria aí os sentimentos, desejos, as tristezas e alegrias de seu povo, né? Então é o aspecto emocional, vamos dizer assim, energético, emocional, e o aspecto causal, o corpo causal, que é o mais recôndito, né? Mais interno, que ele compara também a um átomo ou a uma semente de uma árvore, que seria aquilo que faz a árvore germinar, a nação se desenvolver. Então, da mesma forma como a Índia já foi governada por muçulmanos, né, já foi predominantemente budista, ela estaria sempre em movimento, né, num desenvolvimento a partir desse corpo causal, dessa semente, né, que seria a sua identidade, né? Então aí ele vai pensar sobre a Índia a partir de uma identidade. Bem, eu avancei aqui bastante, né? No texto, e eu não sei se vocês têm alguma dúvida, assim, mas aí vocês comentem. E ele também vai se referir aos japoneses, falando que os indianos tinham muito a aprender com os japoneses, que honravam seus ancestrais, né? Porque ele vai falar da importância de se valorizar as realizações desses antepassados, evocá-los faz parte desse processo de se estabelecer um elo entre passado, presente e futuro, garantindo a continuidade dessa identidade nacional. E aí a gente pode parar e perguntar quando que na nossa história do Brasil, né, algum escritor, algum pensador, filósofo ou sei lá, algum intelectual brasileiro
enfrentou dessa forma aí a colonialidade, né? Nós tivemos um processo muito mais imitativo, né, das modas europeias do que um processo crítico em relação a elas. Isso só vai acontecer realmente no século XX, na segunda fase do movimento modernista, como disse o meu professor, ex-professor Eduardo Jardim de Moraes, né? E aí eu também trouxe essa discussão para o campo da música, quando eu escrevi o Modernismo Nacionalista na Música Brasileira, um livreto que foi publicado na década de 90 lá pelo Departamento de História da PUC, do Rio de Janeiro. Enfim, então se vocês conhecerem aí algum pensador que antes dos nossos modernistas tivesse enfrentado a colonialidade, né, o eurocentrismo dessa maneira, porque inclusive ele vai chegar a dizer aqui, o Aurobindo, né, Chiri Aurobindo, vai chegar a dizer que não seria importante que os indianos não ficassem impressionados com as realizações dos europeus, né, com os desenvolvimentos, quer dizer, no fundo, com o progresso trazido pelos europeus, né, porque seria importante filtrar aquilo que seria compatível com a identidade nacional, com a forma de viver, né, e de pensar indiana. Então, a educação nacional, aí que ele vai articular as coisas, né, seria parte da construção da nação, de uma Índia livre, composta por indivíduos ativos que não se subordinam, que são capazes de se sustentar e não precisam ser carregados, né, por outros. Então é uma proposta de autonomia também do indivíduo, né, que o estudante se torne um cidadão autônomo. E isso depois ele vai desenvolver mais tarde, já em Pondicherry, no retiro espiritual dele, esse método do livre progresso. Mas ele aqui está denunciando essa importação de modelos europeus, né, trazidos pelos colonizadores. E é aí que fica a nossa reflexão, fica aqui o convite para a gente pensar, né, se até que ponto os nossos modernistas na segunda fase não estavam apenas querendo que a brasilidade fizesse parte de um concerto das nações, né, contribuísse para uma cultura, para uma civilização universal, né, que é uma forma iluminista de pensar também, né, a cultura, a civilização como uma única coisa, enfim. É isso, né? Aqui a gente tem, eu trouxe essa reflexão indiana para a gente também pensar, né, a importância de um enfrentamento, né? Nunca é tarde demais para se enfrentar o eurocentrismo que ainda está muito presente nas nossas instituições, inclusive educacionais. Não é isso? Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essas concepções de progresso, né? Que ainda são muito vigentes, né? Em amplos setores do pensamento nacional brasileiro, né? E, enfim, se vocês gostaram dessa conversa de hoje, peço para vocês apertarem aí o like e divulgarem o nosso canal e colaborarem aí também fazendo os seus comentários, né? E eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam do texto de Chiri Aurobindo e desses textos que eu utilizei. Tá certo? Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. Cuidado com o coronavírus, porque a pandemia não acabou. Até a próxima, se Deus quiser.